Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Tete, eu sou psicóloga, professora e coordenadora de psicologia da Faculdade São Luís de França. Eu venho aqui nesse vídeo convidar você a ser criativo comigo, né? Esse vídeo é uma atividade a ser proposta, a ser realizada, né, para o Dia Mundial da Criatividade, e eu aqui, né, venho trabalhar as emoções, né, o campo das emoções de uma forma criativa. E aí a minha proposta para o Dia da Criatividade é o termômetro da felicidade. E aí, ó, para trabalhar mesmo criatividade, eu fiz aqui o meu termômetro, né, confeccionado por mim mesma, tá? Resolvi colocar para fora a minha criança interior, que continua aqui, né, guardada a 7 chaves, apesar dos 40 anos de idade, né, mas que agora foi colocada para fora, né, para fazer esse vídeo para vocês para o Dia da Criatividade. Qual que é a minha proposta, né? E aí, faltou dizer, eu trouxe um termômetro analógico, tá certo? Nada daquele termômetro digital que só parece um numerinho e muitas vezes não significa nada. Bacana pra gente que é antiguinha e é fazer um termômetro analógico, né, pra gente ver a temperatura, né, subir ou descer. Bom, antes de eu explicar a ferramenta, eu vou te dizer por que eu escolhi a temática. Então, para o Dia da Criatividade, né, eu proponho falar sobre felicidade. E aí uma coisa muito interessante é que felicidade para mim e para alguns psicólogos, né, e teóricos da psicologia, felicidade não é algo que você vai alcançar ao final da vida ou que você consegue a partir do momento que chega em tal patamar, né, da sua existência. Felicidade não tem nada, não tem relação com algo que você vai pegar, tá certo? E nem é necessariamente resultado de algo que você consegue, que você compra, que você vivencia. Então, para muita gente, felicidade é sinônimo de aposentadoria, né? Vou trabalhar muito, vou viver bastante, vou sustentar meus filhos, e aí quando eu me aposentar, que os filhos estiverem adultos, eu vou alcançar a felicidade, né? A felicidade, então, ela não tem uma relação com ser um pote de ouro no final do arco-íris. Não é algo que você precisa enfrentar um caminho pedregoso, né, para por fim alcançar. Felicidade para mim, né, é um estado mental que você pode produzir hoje mesmo, agora ou qualquer hora que você quiser. Felicidade é um exercício. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve. Quanto mais você se exercita, né, para desenvolver felicidade, mais você se sente feliz no seu cotidiano. E aí, né, lembrando de um psicólogo chamado Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense, né, que em um dos seus livros, né, um dos seus best-sellers, ele diz, né, que é nosso dever, né, é nosso dever todos os dias tentar produzir o nosso melhor, né, e aí ele diz, o que você pode fazer todos os dias para tornar a sua vida, né, o seu dia melhor, de modo que você se sinta satisfeita e plena, e aí é nesse sentido, né, que eu venho trazer o termômetro da felicidade, porque eu acredito, né, que é um exercício que a gente diariamente pode agregar coisas boas no seu cotidiano, né, no nosso cotidiano, para que a gente venha a ser feliz. Mas por que eu trago também a ideia do termômetro? O termômetro não foi o termômetro emocional também não é uma ideia minha, tá certo? A própria metáfora, né, do termômetro eu peguei de 2 autores que depois vai aparecer aqui, que de memória eu não lembro o nome deles, mas eles escrevem um livro chamado O Milagre da Manhã para os Relacionamentos, né? Ele é específico, são 2 autores, um casal, uma mulher e um homem, né? Eles escrevem sobre como melhorar, né, a relação interpessoal no matrimônio, nas relações amorosas, né, de modo geral, e aí eles sinalizam, né, que a gente pode desenvolver autoconhecimento, notar como as nossas emoções estão, tá certo? E só depois de perceber como você está emocionalmente é que você se comunica com o outro, né? Eles acreditam que boa parte dos problemas de matrimônio, né, de relacionamentos amorosos, tem muito que a gente não identifica as nossas emoções e acaba falando, né, coisas que não devia. Então, na concepção deles, né, eles entendem que é o seguinte, que imagina que tu tem um termômetro mesmo e que o 0 grau, né, no caso o termômetro deles, o 0 grau é a sua pior emoção, tá certo? E o 100, né, o 100% é a sua melhor emoção.
E aí no livro, né, o Milagre da Manhã para os Relacionamentos, ela vai dizer o seguinte, quando você tem aqui 50%, significa que você está na emoção neutra, né? E quando você está abaixo dos 50%, indica que suas emoções estão no pior calibre possível, né? Então, que assim, que você tome cuidado para que você não faça nada que venha desagradar o outro, né, para prejudicar as relações. Que se você tiver que conversar sobre questões muito delicadas, né, falar com seu companheiro, com a sua companheira, né, sobre situações que não são muito fáceis, que é melhor você estar aqui nesse campo emocional, ou seja, super positivo, para que você venha debater questões melindrosas sem magoar o outro, né, ou sem magoar a si mesmo. Então, esse campo aqui é um campo duro, né, que a gente deve evitar se relacionar com o outro a partir dessa emoção aqui, porque a gente prejudica as nossas relações interpessoais. Então a ideia dela é essa, né, se você quiser vai ler o livro, que ele é muito interessante, né, focado em relacionamentos e como se desenvolver, né, a dois, mas aí eu vou pegar essa ideia dela, né, e trazer aqui para a nossa atividade. E aí eu gostaria de dizer também o que eu acredito a respeito da criatividade. Né? Como vocês viram, eu trouxe uma ideia que eu li em um livro, né, de uma pessoa, de um casal específico para relacionamentos amorosos, e aí eu vou trazer essa ideia, transformando ela um bocadinho, né, para essa nossa atividade de hoje. Então ela acaba sendo uma ideia minha, né, mas ela não é uma ideia totalmente do zero, né? E o que isso quer dizer? Criatividade não é dom, tá certo? Criatividade não é uma coisa que alguns nascem tendo e outros nascem sem ter. Né? Criatividade também é um exercício. Quanto mais você pratica a criatividade, mais criativa você fica. E aí existem duas formas de você desenvolver criatividade. Uma delas é o que eu acabei de dizer para você. Eu trouxe uma ideia de um lugar, né, que é o termômetro dos relacionamentos, né, o termômetro para as relações afetivas, e a própria ideia de felicidade, que também não é minha, é do Martin Seligman, né, o teórico e criador da psicologia positiva. Então eu pego duas ideias, né, separadas, e aí eu junto e tenho um lampejo diferenciado, né, criativo. Então, a criatividade muitas vezes é a junção de duas ideias que aparentemente são isoladas e não tem nada a ver, mas que de repente, né, podem andar juntas. Então, essa é uma forma de desenvolver criatividade, é a mais fácil de todas, né? Significa que quanto mais ideias, coisas você lê, colocar para dentro, né, elas se juntam aí no seu íntimo e você produz algo totalmente inovador. E existe realmente a criatividade, que é aquela feita do nada, né? Não existe nenhuma base a priori, né? Nenhuma outra ideia que vá desenvolver um insight completamente inovador. Eu trago, portanto, essa criatividade para você, que é a criatividade sintética, né? Que é a junção de duas ideias para despertar e para construir uma nova ferramenta, né, de autoconhecimento. Então vamos lá. Compreendido isso, eu resolvi confeccionar o meu termômetro. Se você quiser, né, construir um em casa, seu próprio, você pode fazer também. Eu fiz com lápis de cor, caneta esferográfica, né, e alguns adesivos post-its aqui, tá certo? E aí você pode fazer o seu da forma como quiser. Você pode, inclusive, fazer no computador, imprimir uma imagem, né, de um termômetro pronto e depois escrever aqui ao lado. Ou simplesmente fazer isso no seu caderninho de notas com a canetinha, né, de forma discretinha. Esse aqui, ele serve para você colocar atrás da sua porta, no seu guarda-roupa, ou em algum lugar visível, né, para que você possa inicialmente aprender, né, esse esquema aqui de nivelamento, e depois, quando você aprender, né, você só precisa fazer uma revisão para desenvolver atitudes positivas. A ideia é a seguinte: igual eu falei sobre o termômetro para os relacionamentos, né? Imagina que aqui eu tenho na base, né, o grau zero, ou seja, de felicidade, zero felicidade, e aqui totalmente 100% de felicidade, ou seja, uma pessoa estonteante, tá? E aí eu vou colocar qual é a emoção que eu acredito que é correspondente ao grau zero de felicidade e qual é a emoção que eu acho que é correspondente ao grau 100 de felicidade. Ao mesmo tempo eu vou escolher aqui os 50%, ou seja, nem lá nem cá, né, de felicidade, ou seja, nem para baixo nem para cima, né, e vou colocar qual é a emoção que tá aqui, tá certo? Então eu aqui no nível pessoal, né, eu fiz para mim mesma, eu acho que a pior emoção que eu carrego, ou seja, no nível zero, zero mesmo, assim, para lá de ruim, é o medo, né? Quando eu fico medrosa, meu Deus, tudo fica uma merda. Mas então, aí eu botei aqui para mim o medo, você escolhe para você qual é a sua pior emoção, né? Tá aqui, dá para você ver.
Aí depois eu coloquei que a segunda pior emoção, né, que eu possa ter é a frustração. Eu detesto ficar frustrada. Quando eu quero muito uma coisa e a coisa dá errado, assim, sobe uma inquietação e uma vontade de bater em todo mundo. Então essa é a segunda pior, tá? E aí eu acho que medrosa é a pior de todas, porque quando eu fico com medo eu não faço nada, eu fico meio que estátua. Estátua. Essa aqui eu ainda ajo, né? Ainda brigo, reclamo e faço outras coisas, então é menos pior. Aí logo depois eu tenho a tristinha, né? Que o povo não gosta de ficar triste, né? Eu coloco que a terceira pior aí é a tristezinha, né? Que pena, ai, não dá pra fazer nada, meu Deus do céu, vou chorar. Pronto, pra mim é a terceira pior, tá certo? A quarta, tipo assim, menos piorzinha pra mim é a raiva. Eu sei que a sociedade meio que critica, né, as pessoas que têm raiva, mas eu acho que a raiva pode ser um sentimento extremamente positivo, né? A raiva motiva, a raiva move. Então, desses aqui, pra mim, o menos piorzinho é a raiva. Quando eu tô com raiva é fácil de resolver, né? Inclusive, transformar a raiva em algo positivo é super fácil, como eu vou mostrar já já. Aí eu trouxe, então, um sentimento super neutro, né? Ou seja, nada, eu tô indiferente, não tô sentindo nada, nada para o mundo, né? E aí, logo em seguida, como o primeiro sentimento positivo, né? Eu trago estou contente, estou felizinha, alegre, né? Alegre e contente, estou alegre e contente no universo. Aí logo depois eu trago a motivação. A motivação eu acho muito bacana porque me leva a fazer coisas muito, muito divertidas, né? E eu me sinto super bem, parece que vai dar tudo certo. Entusiasmada quando já deu muita coisa certo. Eu acho que o mundo é perfeito, né? E que eu nasci pra ser feliz, que eu sou a rainha da cocada preta e da cocada branca, né? Quando eu tô super entusiasmada, então, ou seja, é mais do que motivada. E aí, 100% eu tô plena. Plena, incondicionalmente plena. Oh, tudo é maravilhoso, belo, né? O belo, o primor, tudo habita o meu ser. Nada na vida vai vai fazer esse sentimento acabar. Então, muito bem, tá aqui a minha escala, né, de sensações de emoções possíveis distribuídas no meu termômetro, tá certo? E aí, o que que eu vou fazer? Né? Toda vez que eu tiver com alguma dessas emoções, porque aí, veja, né? O fato de eu estar contente não significa que eu não possa subir mais um pouco. Nosso objetivo final é a plenitude, né? Aquilo que eu considero que é o máximo. Você pode colocar uma outra emoção aqui, sinalizando que talvez para ti, né, seja uma outra coisa melhor, tá certo? Então, assim, vamos dizer que eu me identifico como contente. Mas, poxa, contente é bom, mas eu queria outra coisa, né? Eu queria ser mais. Então, eu posso subir para 100%. O que é que eu posso fazer? Então, a minha ideia, tá certo? É que a gente identifique essas emoções em nós próprias e próprios, né? E aí, a gente ligue cada emoção a uma ação, tá certo? A uma atividade. Esse termômetro, ele serve para se conhecer, sim, ele serve. Mas a proposta é que você vincule a emoção com uma ação que faça seu índice de felicidade subir, tá certo? Porque esse é o nosso objetivo. Então vamos dizer, tá, que eu tô aqui no índice medrosa. Eu vou falar de medrosa no final, vamos subir aqui um pouquinho. Eu tô no índice frustrada, né? Tô super frustrada porque alguma coisa não deu certo. E eu tenho horror à frustração, porque eu sou uma pessoa muito controladora, eu gosto de tudo do meu jeito. E aí eu tô, né, frustrada porque algo deu errado. Aí, né, eu posso vincular aqui a frustração a uma ação que diz assim, vá dormir, dormir, né, para o dorme, né, dorme, e logo depois come chocolate. Simples assim. Né? Então eu vou colocar essa ação, porque toda vez que eu me sentir frustrada, eu vou lembrar que o melhor é dormir e depois comer um chocolate. Porque o chocolate me dá uma sensação de prazer tão grande, né? E depois do prazer obtido pelo chocolate, eu vou começar a fazer uma coisa totalmente nova para conseguir, né? Para lograr êxito, porque a frustração ela é resultado da ausência de êxito, né? Ou seja, eu vou começar de novo, né? A fim de subir. E aí tenha certeza que se eu comer chocolate, eu já subo contente. Se eu dormir um bocadinho, né, eu acho que eu acordo motivada para fazer qualquer coisa nova, né? Então eu subo no índice de felicidade. E aí, por exemplo, se eu tô tristinha, sei lá, alguém morreu, né, da família, ai meu Deus, alguém morreu da minha família, né? Ou então, eu acho que funciona bem. Alguém morreu da minha família, eu tô triste, alguém morreu da minha família, é isso mesmo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu posso botar assim, triste, chorar a beça, né? Ai, meu Deus, né? Lamentar bastante. Eu posso também dizer bem assim, posso colocar aqui do lado, falar com a psicoterapeuta
falar com a psicóloga, né, sobre a minha tristeza e tarará. E aí quando eu falo, quando eu coloco pra fora, né, as minhas emoções, quando eu simplesmente digo pras pessoas, ai meu Deus, eu tô triste. Super feio, né, ficar triste, mas eu fico triste, né, então aí depois que eu conto, né, aí eu desabafo, coloco pra fora, aí ó, sobe no índice ou de contente ou de neutrinha, né, pelo menos, né, botei a tristeza pra fora, acabou-se o que era doce, acabou-se tudo, né, de ruim, e aí eu subi pro neutrinho aqui, né, ou pro contente, pelo menos. Tá? Então, o barato é você identificar o sentimento e colocar ações aqui muito específicas. A minha, né, que eu elenquei aqui foi chorar e falar com a terapeuta. Tá? Aí logo depois vamos dizer assim, eu tô com raiva, super raiva, né? Eu fico com raiva também bastante. E aí, o que que eu faço, né, quando eu tô com raiva? O que que você faz quando você tá com raiva? Eu escrevo. Escrevo, sabe? Quando eu sou professora, né? E aí, quando eu tô com muita raiva, eu pego o computador, sento de frente para o teclado e começo a dizer, de acordo com o teórico tal, a psicologia diz respeito a isso, 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 felicidade, é isso. Mas fulano de tal diz isso, 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 isso. Assim, eu concluo, né, que o melhor é isso, isso, isso. Ou seja, eu boto os teóricos da psicologia para brigarem entre si, ou seja, eu tô com raiva, né, não vou brigar com ninguém, porque isso não é legal para as relações interpessoais. Eu boto os psicólogos para brigar entre si nos artigos que eu escrevo, nos capítulos de livro que eu escrevo também, né? Enfim, a gente aí quando eu com raiva, né, coloco meus heróis, né, da psicologia, minhas heroínas da psicologia para dialogarem, para brigarem entre si, tenha certeza que ao final do capítulo de livro eu tô super entusiasmada para publicar e ler. E aí eu leio uma vez, duas vezes, só para me admirar o quanto boa, né, eu sou em escrever aquele capítulo, né? Então isso faz muito bem para minha vida e para o meu universo. E aí, por exemplo, se você identificar a emoção neutra, nem pra lá nem pra cá, eu não sei vocês, mas eu acabo meditando, né? Se eu não tô nem triste e nem feliz, né? E a meditação ela é resultado da ausência, né, da flutuação emocional, é o melhor momento para eu meditar, ficar caladinha, quietinha, contemplando a natureza, né? Talvez mexendo nas minhas plantas, cuidando dos meus cachorrinhos, né? Fazendo alguma coisa que certamente vai me fazer alcançar a plenitude, né? Aqui. Eu, após a meditação, né? Eu fico totalmente perfeita. Tudo é perfeição, tudo é divino, né? Nada muda, nada se altera. E eu tô pronta para desenvolver e desencadear minha missão na Terra. Então, quando eu tô contente, né, eu já dei alguns exemplos aqui do que é ficar contente, alegre e contente, né, o que eu posso fazer para subir mais? E aí eu tô bem, mas eu acho que além de chocolate, sorvete me faz ficar muito, muito entusiasmada, motivada. Eu tomo um sorvete, refresca, né, aqui em Aracaju faz um calor da desgraça, daí uma água gelada, um copo de água gelada me faz ficar entusiasmada imediatamente. Então, sorvete, água gelada, um chá gelado, um café com leite condensado batido com sorvete, um frappé de café funciona muito bem pra mim. Ou seja, coisa gelada vai me tirar do contente pro entusiasmado pra caramba, né? E aí, por exemplo, se eu tô motivada, tô super motivada, mas eu quero subir mais, né? Eu tô super motivada. E aí eu não sei você, mas quando eu tô super motivada, eu faço dancinha no Instagram. Então, aí, por exemplo, saiu, né? Saiu o desafio o challenge da Anitta. Você pode, né? Super motivada, fazer uma dancinha no Instagram e dançar e envolver. Peraí, tá? Bom, mas se você não gosta de envolver, né? Ou seja, se você não gosta de ir até lá embaixo, seja lá por quais razões, eu não sei você, mas eu adoro Michael Jackson. Tararam, tararam, au! Tararam, tararam. Então, por exemplo, né, eu faço dancinhas no Instagram para sair da motivação e entrar pro entusiasmado. E toda vez que eu danço para trás, como o Michael Jackson, pode ter certeza que eu sou a mulher mais plena do universo, tá certo? E aí, se eu tô entusiasmada, tô super feliz, eu tô alegre, eu tô pra lá de Bagdá, né, de contente, o que que eu faço? Né? Veja que aqui, ó, se eu tô motivada, eu já vou para as redes sociais e aí demonstro, né, compartilho a minha motivação. Se eu tô entusiasmada, eu mando mensagem para as amigas via WhatsApp,
com algum meme, alguma piada, né? Porque se eu tô super feliz, nada melhor do que compartilhar alegria, né? Nada melhor do que compartilhar felicidade. E aí, se você é solidário e solidária, né, na emoção e na alegria, certamente você chega à plenitude fácil, né? Porque esse estado aqui, meu, quando você chegou nele, que você se sente em perfeição, em estado divino, nada no mundo te avala, porque no fim você percebe o quanto você é completa e completo, é bom compartilhar. Então aqui, por exemplo, quando eu chego nesse estado aqui, eu acho que ser solidário, ter compaixão e compartilhar as benesses da vida com as pessoas é a melhor atitude que eu posso tomar, porque certamente aqui eu permaneço na plenitude, tá? Então essa é a minha ideia para o dia da criatividade, no campo das emoções, é o termômetro da felicidade, tá certo? É uma ferramenta de autoconhecimento, de modo em que você possa colocar em prática, identificando quais são as suas emoções aqui na escala do termômetro e depois relacionando a algumas ações a fim de que você suba no índice da felicidade. E aí, para concluir, falar um pouco do meu estado medrosa, né? A psicóloga aqui, né, como eu já relatei, né, não é perfeita, nem sabe domar todas as suas emoções o tempo todo. E aí, quando me convidaram, né, para fazer esse vídeo pro Dia da Criatividade, eu fritei total. Paralisei. Do tipo, ai meu Deus. Eu nunca fiz nada desse nível na vida. Eu faço dancinha no Instagram, eu faço videozinho para aparecer no jornal, né? Ou nas redes sociais da faculdade que eu trabalho, mas assim, um vídeo de mais de 20 minutos para as pessoas assistirem e trabalharem comigo. Nunca na vida. E aí eu fritei total como uma das piores coisas da face da Terra. Como é que eu iria gravar um vídeo para as pessoas verem e me julgarem depois? Depois de passar alguns dias sem saber o que fazer da vida, eu resolvi assistir um filme no Netflix, na Netflix, né? E um filme chamado Eiffel, né? Que conta a história do Gustave Eiffel, que construiu a Torre Eiffel na França. E aí, enquanto eu assistia domingo de noite, né? Esse vídeo me fez lembrar a primeira vez que eu estive em Paris, né? Me fez lembrar a primeira vez que eu botei a mochila nas costas e resolvi ir para a Europa para conhecer Paris, né? Dentre outras coisas. E aí eu tinha 28 anos, né? Eu costumava viajar pelo país, mas eu nunca tinha ido para o exterior. Foi a primeira vez que eu viajei, que eu fiz uma viagem para o exterior e eu fui sozinha, né? Fui sozinha sem muita estrutura. Fui visitar uma amiga no interior da França, em La Rochelle, e depois ela não poderia fazer a viagem para Paris comigo, então eu fui até lá. Quando eu cheguei no aeroporto, né, de La Rochelle, ela me pegou, mas aí para ir para Paris ela não poderia ir comigo por causa do trabalho dela. Eu tinha que visitar Paris sozinha, né, e eu não conhecia ninguém naquele momento. E aí depois de uns dias refletindo, né, me estruturando, eu de fato fui à cidade de Luz, passei 5 dias completamente sozinha, né, onde eu conheci todos os pontos turísticos que eu gostaria na cidade, falando um francês um pouco, né, básico, mas falando francês, e eu consegui circular pela cidade. E aí eu lembrei, e aí o filme me fez lembrar da vez que eu morri de medo, e mesmo com medo, eu me organizei e eu conheci Paris. Foi a primeira vez que eu fui, a partir de então eu já fui 3 vezes, já estou planejando a 4ª, né? Cada vez mais melhorando meu francês para poder vivenciar a cidade em plenitude, né? Onde eu vou sair do medo para a plenitude. E aí eu lembrei da minha viagem para Paris e do enfrentamento que eu fiz, e aí eu pensei, se eu conseguir fazer uma coisa que eu morria de medo, né, e alcançar a plenitude, vou fazer um vídeo para o Dia da Criatividade. Bom, então, toda vez que eu fico com medo, eu agora, né, vou lembrar da viagem para Paris e todas as outras viagens que eu fiz, né, para dar conta da minha tarefa. Então, eu convido você a fazer a mesma coisa, a administrar suas emoções e tentar criar ações. E aqui eu botei o post-it branquinho, né, vazio, para você desenvolver as suas ações, tá certo? E ter uma vida cada vez mais feliz e cada vez melhor. Eu sou a Marcela e a gente se vê em outra oportunidade. Tchau, tchau!